Amados, o texto que nós vamos ver hoje é um texto como todos os outros textos da palavra de Deus, bem antigo. Falamos de um texto que tem aproximadamente 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos. E é um dos textos mais citados da palavra de Deus, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu creio que este texto, ele supera os salmos conhecidos, supera os versículos mais conhecidos da palavra de Deus, e eu diria mais para você. Eu diria que esse texto, ele transcende a religião evangélica, porque católicos, enfim, evangélicos, espíritas, todos eles oram, rezam, talvez, esta palavra que nós vamos pregar nesta noite. Isto significa que este é um texto profético e este também é um texto que encontra fundamento não só na nossa religião, na nossa fé e no nosso entendimento, como também em muitos outros entendimentos, e eu quero crer que o nosso entendimento, aquele que Jesus pregou para nós, é o melhor entendimento. Amém? O título desta mensagem, queridos, é um título bastante diferente e ele é Decodificando o Pai Nosso. Amém? Decodificando o Pai Nosso. Quantos aqui já oraram o Pai Nosso? Levante a mão. Quantos aqui, num momento de preocupação, não já se ajoelharam e oraram o Pai Nosso, não é verdade? Eu acredito que esta é uma oração de agradecimento, é uma oração também para os momentos de necessidade, enfim, é um padrão de oração que o Senhor nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos ter entendimento da palavra de Deus. Queridos, esse texto, ele é muito mais profundo do que parece. Esse não é um texto comum, não é um texto como as pessoas muitas vezes compreendem. Porque às vezes nós oramos o Pai Nosso, mas nós não entendemos qual o conteúdo do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele pode abrir na sua vida portas, portais, portões, ou seja, ele pode abrir na sua vida caminhos físicos, caminhos espirituais e caminhos de glória. Isso significa que quando você ora o Pai Nosso, você abre as portas dos céus de uma tal maneira que muitas vezes a maioria de nós não consegue compreender. Amados, Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orarem o Pai Nosso, ele encontrava dentro da religião judaica um posicionamento. Este Pai Nosso que nós oramos nos dias de hoje, nada mais é do que uma oração que já existia de um determinado padrão antes mesmo de Jesus falar a respeito desse texto. Esta oração tem um nome até os dias de hoje. O povo judeu ou os judeus, eles oram o chamado Kadish. E esse Kadish, ele tem um significado. Tem 5 formas de se orar o Kadish. Entretanto, em todas elas, encontramos o mesmo texto. Glorificado seja o Senhor nas alturas. Bendito é o seu nome. E outras palavras e frases que se assemelham àquilo que nós oramos no Pai Nosso. Jesus, ele encontrou este texto e entendeu que os homens, eles oravam esse texto apenas por orar. Eles recitavam o texto de uma maneira apenas para repetir e repetir e repetir. Jesus então, logo após pregar o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ele se encontra com os seus discípulos, e aí então, ele explica para os discípulos como eles devem orar. Nesse texto, queridos, vocês vão encontrar 7 promessas. No livro de Mateus, nós encontramos esse texto um pouco mais alongado, com 7 promessas para a vida de todo aquele que ora. Lucas também escreve esse texto, porém com 5 promessas. Um texto um pouco mais curto, e por isso, o texto de Mateus
se tornou o texto mais conhecido. Amados, quando nós falamos em orar, muitas pessoas, elas entendem diferente. As pessoas acham que orar é simplesmente repetir, falar. As pessoas acham que orar, o que nós vamos fazer aqui no final deste culto, é único e tão somente abrir a boca e dizer palavras bonitas. Palavras que vão impressionar muitas vezes a pessoa que está do seu lado, mas não vão impressionar a Deus. Isto também tem fundamento, porque a palavra oração, ela vem de um termo, não vou ficar aqui falando palavras, mas ela vem de um termo também derivado do hebraico, que significa trabalhar, que significa esforçar-se. É por isso que nós temos o entendimento que toda pessoa que ora, toda pessoa que trabalha, ela está em constante oração. Meus irmãos, também há um conceito em torno da oração. E esse era o conceito que esses homens tinham. Você precisa ouvir e crer e entender para que possamos entrar no texto. Essas pessoas, eles entendiam que a oração nada mais era do que uma aparição pública. Então eles iam na porta das sinagogas e começavam a orar. Conforme nós lemos no livro de Reis, ali nós encontramos um texto aonde o Senhor adverte e diz que ali as pessoas se cortavam, as pessoas se machucavam conforme era o costume dos seguidores de Baal. Então, meus irmãos, muitos homens que se consideravam homens de Deus, eles oravam desta maneira, simplesmente para aparecer, simplesmente para demonstrar aos outros que estavam orando. Aqui no livro de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 5 a 6, está escrito assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, disse o Senhor, que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Mateus capítulo 21, versículo 22, nos ensina que tudo que nós pedimos em oração, quando nós cremos, nós recebemos. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui nesta noite, sabe recitar, sabe orar o Pai Nosso. Ora, se no Pai Nosso há 7 promessas, por que então nós não recebemos estas promessas? Porque, queridos, nós ainda vivemos uma vida de sequidão, vivemos uma vida muitas vezes de sofrimento, e essas promessas contidas nesse texto ainda não atingiram a nossa vida. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite, e é sobre isso que eu gostaria que você abrisse o seu coração para Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Oh, glória a Deus. Eu gostaria de pedir a você em reverência que quando encontrasse o texto, por favor, ficasse de pé, em nome de Jesus. Assim eu também sei que a maioria encontrou. Aleluia. Glória a Deus, alguém não encontrou? Aleluia. O texto diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e por tudo isso nós dizemos amém. Curve a sua cabeça. Espírito Santo e Pai bendito, nos colocamos hoje na tua presença, Pai, para entender aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Deus bendito e Deus de misericórdia, nos usa, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, Pai. Nos usa, meu Deus, para que em nome de Jesus, a tua unção profética recaia sobre esse lugar, e nós possamos compreender, meu Deus, a tua palavra, possamos compreender o seu texto, e possamos compreender as tuas promessas contidas nesse texto. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, porque queremos receber a tua palavra, e queremos compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Por isso eu louvo o teu nome, Senhor. Por isso eu te agradeço, Pai, por este povo que se encontra reunido nesse lugar, para ouvir a tua mensagem e louvar o teu nome. Deus, por isso eu te agradeço, por isso eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor enquanto você toma o seu lugar, querido. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, no livro de Isaías, capítulo 54 e versículo 24, está escrito assim: antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão ouvindo e eu os ouvirei. Amados, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que quando nós pedimos algo para Deus, Deus atende aquilo que você pede. Deus, Ele nos dá uma confirmação de que quando você pede algo para o Senhor, Ele olha para você e se houver sinceridade de coração em você, Ele vai atender a sua oração. Deus, Ele vai cumprir com aquilo que você lançou aos céus como forma de palavra, para que Ele possa ouvir. Mas é interessante, queridos, que nós entendemos na palavra de Deus algo diferente, por que não dizer estranho. Nós aprendemos na Bíblia que a palavra, ela tem que subir como cheiro bom e agradável ao Senhor. Se nós pudéssemos falar de uma forma um pouco mais clara, eu poderia dizer talvez que a sua oração é a forma moderna que nós encontramos nos dias de hoje, de ofertar incenso ao Senhor. Amado, é a forma que nós encontramos de trazer o Shekinah de Deus até o Senhor. Então, quando você ora, a expressão da sua oração, a forma como você se manifesta, a maneira como você fala, a maneira como você se expressa diante de Deus, ela pode ser uma maneira teatral, mas Deus, Ele vai sempre avaliar o fundo do seu coração. E este Shekinah, ele só vai subir aos céus e atingir as narinas de Deus quando você ora em sinceridade de coração. Então, querido, se você quer receber todas as promessas que estão contidas nesse texto, que é um dos mais conhecidos da palavra de Deus, você precisa render graças ao Senhor. Você precisa abrir o seu coração para Deus e falar com sinceridade. Não adianta fazer como aqueles judeus ortodoxos que oravam o tal Kadish e apenas repetiam e repetiam palavras sem fundamento e sem sentimento. Deus, Ele avalia o seu sentimento, Deus avalia o seu coração. Quando você se entrega para Deus, então você pode orar e Deus vai ouvir. E eu quero profetizar a partir de agora, nesta noite. Deus vai ouvir a tua oração nessa noite, aleluia. A tua oração, ela vai subir como cheiro bom e agradável e vai chegar às narinas do Senhor nesta noite, aleluia. Tem gente aqui que tem orado, tem gente aqui que tem clamado e a oração não tem subido, mas nesta noite vai subir em nome de Jesus. Deus vai ouvir, Deus vai cumprir, a tua oração vai ser recebida pelo Senhor, aleluia. Oh glória. Esse texto, queridos, ele começa com uma palavra, e a palavra é Pai. Pai. Quem nunca teve a oportunidade de olhar para o seu pai e dizer Pai?
Amados, é a primeira vez que o Senhor, Ele toma a liberdade de lançar sobre os seus discípulos a paternidade que havia entre Ele e o Pai. É a primeira vez que Ele diz, Pai. E quando Ele diz Pai, Ele está dizendo que há uma ligação direta entre Ele e o Pai. Entre Ele e aquele que está nos céus. Os judeus não falavam Pai. Os judeus não tinham esta capacidade, porque eles adoravam a Moisés. E Moisés não era um pai, Moisés era um direcionador. Era um homem que conduzia, era um homem que se santificou e de repente foi santificado pelos homens. Mas quando nós falamos sobre Jesus, nós falamos de um homem que contemplou a obra do Pai. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele contemplou a obra do Senhor. Ele viu a terra ser formada, ele viu o homem ser formado, ele viu você ser formado. Então, amado, quando ele chama o Pai com este nome, desta forma, ele está dizendo, foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem te fez, foi Ele quem te formou, a terra onde você está pisando, foi Ele quem fez, é Ele quem constrói, é Ele quem faz, Ele é a autoridade máxima sobre a minha vida e sobre a tua vida, aleluia, oh glória. Meu irmão, só Deus, só Jesus Cristo para tomar esta liberdade, de olhar para os seus discípulos e dizer, Pai Nosso. Oh glória. Meu irmão, quando ele fala este nome, os discípulos certamente se assustam e dizem, como assim? Ora, como assim? Ele viu, ele contemplou, ele era testemunha ocular. Nós somos testemunhas de ler a palavra de Deus. Nós somos testemunha de testemunhos que vêm sendo trazidos ao longo dos milênios até os dias de hoje. Mas Jesus não. Jesus era testemunha ocular daquilo que Deus havia feito. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, pode até dizer assim, não conheci meu pai. Não tenho relacionamento com o meu pai, mas o teu pai vai ser sempre o teu pai. E o que eu quero dizer para você nessa noite, talvez o teu relacionamento com Deus esteja quebrado, talvez você esteja distante de Deus, talvez você não esteja firme com o Senhor como você deveria, e nesta noite você entrou aqui dizendo, estou distante do meu Pai, estou distante dele. Mas quando nós falamos que estamos distante de Deus, Ele muda o nome de Pai e se torna Cordeiro, porque Ele é fiel e Ele é manso para com os filhos que estão afastados, para recebê-los nesta noite, abraçá-los e colocar a mão sobre eles e abençoá-los. Ah, pastor, mas eu não estou distante não, eu estou bem perto. Então o nome dele muda para Leão da tribo de Judá, e ninguém pode chegar próximo de um filho do Leão da tribo de Judá, porque ele honra, ele defende, ele protege, ele está na tua vida nesta noite, aleluia. Deus está nesse lugar, amém? O Pai está neste lugar, quem crê nisso nessa noite? Aleluia. Outra coisa que Deus fala, querido, logo na sequência, Ele diz, nosso. Eu vou repetir, Ele diz, nosso. Amados, muitas pessoas não aceitam Jesus, sabia? Hoje nós temos aqui uma quantidade de pessoas, mas se você olhar para fora, há uma quantidade maior de pessoas. Existem muitas pessoas que não aceitam Jesus, que não aceitam o Pai, que não compreendem Deus. São pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Pessoas que não conseguem compreender a grandeza do Senhor. E naquele dia, Jesus, Ele estava pregando a respeito das bem-aventuranças. Logo depois de pregar a respeito das bem-aventuranças, Ele vai falar com os seus discípulos
e explica sobre o Pai que é nosso. Aleluia. Sabe por quê? Tinha muita gente naquela época que não dizia que aquele era o seu Pai. Assim é nos dias de hoje. Tem muita gente que diz que Deus não é o seu Pai. Tem gente que diz que é Buda. Tem gente que diz que é não sei mais quantas outras coisas. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Esse Deus que está no céu, Ele é o nosso Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Aleluia. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, olha, o Pai que é meu também é teu. A autoridade que Ele coloca na minha vida, Ele também coloca na tua vida, discípulos. E eu estou dizendo isso nessa noite. O Pai que era de Jesus, o Pai que é de Jesus, é o teu Pai nessa noite. Ele é nosso, propriedade nossa, está na nossa vida para estar conosco, nos acompanhar e nos abençoar. Aleluia. Ele é nosso. As pessoas muitas vezes não querem receber. Elas acham que Deus é um Deus para estar muito longe. Deus é apenas um poder, uma força, algo que está distante. Mas deixa eu dizer algo para você, amados. A própria palavra de Deus, ela fala no livro de Jeremias, capítulo 23, que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então, meu irmão, nessa noite, eu não quero saber como está a tua situação, Deus sabe. Se você está um pouco distante, se você está muito perto, esse Deus que é Deus de perto e Deus de longe, Ele está aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Amém? Eu sinto a presença desse Deus aqui e eu sei que Ele vai fazer a diferença na tua vida em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, queridos? Amém? Quantos podem dizer um glória a Deus aí bem alto para Jesus? Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou me alongar, queridos. O texto também diz assim, que Ele está nos céus. Ele está nos céus. A gente sempre repete isso, amados. Nós sempre falamos, Deus está aonde? Nos céus. Mas quando a gente vai pesquisar esse texto um pouco mais profundamente, nós percebemos que Deus, Ele fala de uma forma diferente. Ele fala, tu, ó Pai, que estás no céu. Estás nos céus. Nada mais, nada menos do que presente do indicativo. Amados, isso não é aula de português, mas é para que você entenda. O que ele está dizendo é o seguinte, que Deus estava lá com ele, naquela hora, naquele momento. O Pai que estava nos céus também estava com ele naquele lugar, naquele momento. Oh, querido, muitas pessoas não compreendem, muitas pessoas não entendem o que é que o Senhor está dizendo nesta simples palavra. Mas nessa noite eu quero mostrar isso para você, e eu quero que você leve isso para sempre. Todas as vezes que você falar a respeito do Pai Nosso, perceba, Ele fala, tu, ó Pai, que está nos céus. A palavra de Deus, ela contempla não um, nem dois, mas 3 céus. Se você pesquisar na palavra de Deus, você vai ver isso muito claramente. Há um primeiro céu, um céu que nós sentimos, um céu que nós vemos e um céu que é tangível. Um céu que você pode tocar, que você pode pegar. Esse irmão que está do teu lado, ele faz parte de um céu. A terra onde nós vivemos faz parte de um céu. Eu me atrevo a dizer que o universo onde nós estamos faz parte deste céu aonde nós estamos. Só que, queridos, não existe apenas este céu, existem outros céus. Porém, quando Deus fala para os seus discípulos, perceba como a palavra de Deus é completa e com um S, ela muda todo o entendimento daquilo que nós oramos a vida inteira. Quando ele diz assim, Senhor, tu que está nos céus, ele está se referindo a um Deus que é onipresente e onipotente em todas as esferas. Aleluia. Meu irmão, talvez você ainda não tenha compreendido o que eu estou querendo dizer, mas Jesus estava falando a princípio de um primeiro céu. Este céu que representa o seu trabalho,
Este céu físico que nós enxergamos, este céu que representa a tua família, este céu que representa os teus problemas, este céu que muitas vezes representa as dificuldades, os enfrentamentos que nós sofremos todos os dias. Jesus estava dizendo: Senhor, Tu estás lá no alto dos céus, mas o Senhor está na minha vida, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nos meus momentos difíceis, no meu casamento. O Senhor está comigo durante todo o tempo, na minha vida física, na minha vida natural. Então, meu Deus, eu não tenho por que temer, porque a Tua presença, ela está comigo todo o tempo. Aleluia! Se nós quiséssemos ser um pouco mais profundos, queridos, nós precisaríamos ir até o livro de Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Ali a palavra de Deus, ela diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudarei, eu te fortalecerei e eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com o que o Senhor está pregando? É que são 3 estágios: ajudar, fortalecer e sustentar. Quando Deus está falando sobre estes céus, a primeira coisa que Ele diz é que você vai ser ajudado no plano físico onde você está. E eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite, querido. Se você entrou aqui nesta noite com uma dificuldade na tua vida, se você entrou aqui nesta noite com um problema, se você entrou aqui com uma causa que para o homem ela pode ser impossível, eu quero dizer que o Deus do impossível, aleluia, Ele está aqui nesta noite para ajudar você, para colocar você numa outra posição, numa outra condição de vitória nessa noite, aleluia, condição de vencer batalhas nessa noite, aleluia, condição para que você seja de fato sal para a terra e luz para este mundo. Glórias a Deus. Ele disse céus. Então ele também está falando a respeito de um segundo céu. E este segundo céu é o céu que nós vemos só quando nós oramos. É um céu que só é tangível, só é tocado quando você ora, quando você chora, quando você clama. Quando você começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ano passado eu preguei uma palavra, aonde eu falei que quando nós entramos num determinado nível de sono, o Espírito Santo, ele desce sobre nós, os anjos do Senhor, ele desce sobre nós, trabalha na nossa vida e reorganiza as nossas estruturas espirituais. Meus irmãos, o segundo céu é o lugar onde ficam os guerreiros do Senhor. É onde ficam os anjos do Senhor. Aqueles que nos protegem, aqueles que foram chamados pelo apóstolo João de nossos co-irmãos. São aqueles que sempre aparecem para nos ajudar nas horas difíceis. Quando você está com a dificuldade, Deus manda um anjo para te ajudar, sabia isso? Quando você está com um problema grave e você clama no Senhor, um anjo sai desse céu, atravessa todos os ares e vai até você para te ajudar. Quantas pessoas aqui não já testemunharam coisas assim? Pessoas que dizem assim: pastor, o ônibus quase me atropelou e de repente eu senti um puxão. Alguém me tirou de lá e eu não sei quem foi. Anjo do Senhor na sua vida. Amém. Amados, sabe o que o Senhor está dizendo nesse caso aqui, queridos? Deus está dizendo que Ele separou estes anjos que estão concentrados no segundo céu, para trabalhar por você. O próprio Isaías, citando o livro de Reis, ele diz que apenas um desses anjos, eles eliminaram 185 mil homens e ainda expulsaram o rei Senaqueribe, mandando-o de volta para casa. Eu disse um anjo. Vamos ver se você entende o que eu quero dizer, querido. Eu disse que um anjo.
E esse um anjo eliminou 185 mil pessoas. Mas eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor falou, o Pai que está nos céus, aleluia, Ele se refere a este céu. Mas em outro lugar a palavra de Deus diz que Ele é Senhor dos exércitos. Duvido que você ore e venha um anjo. Duvido que você ore e só aparece um para te ajudar. Quando o crente clama, quando o crente brada, quando o crente chora, quando ele abre a boca para orar, não vem um anjo não, vem exército do Senhor. E não é 185 mil não, são milhões e milhões de anjos que vêm para trabalhar sobre a tua vida. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia. E o texto ele continua, porque nós precisamos ainda falar de mais um, que é o terceiro céu. Amados, o terceiro céu, depois você vai ler a palavra de Deus e você vai entender isso, dentro do contexto da palavra. O terceiro céu é um lugar que nós conhecemos como sala do trono. Eu disse sala do trono. Meus irmãos, a sala do trono é a sala de comando. É a sala onde fica o Espírito Santo de Deus. É a sala aonde o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele fica. Oh, glória! Lembra que eu disse agora há pouco? Que você ora, clama, chora, ajoelha, as lágrimas caem, queima aquilo, sobre como cheiro bom e agradável ao Senhor. Deixa eu pintar esse quadro para você poder entender, amado. Quando você ora a Deus, quando você orar nessa noite, vai acontecer isso em nome de Jesus. Você vai orar, quando você orar as tuas lágrimas vão cair. Quando você começar a orar com sinceridade de coração, querido, essa oração ela vai subir, vai atravessar o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E quando essa oração chega no terceiro céu, Deus recebe isso como se fosse uma glorificação na vida dele, aleluia. Amado, o crente que ora, quando Deus ouve, Deus não entende como sendo um favor não, sabe por quê? Porque são poucas as orações que Deus ouve. Ouça o que eu estou dizendo, Deus ouve poucas orações, sabe por quê? Porque tem muito crente que ora, mas não ora verdadeiramente, tem muito crente que ora, mas não ora com o coração aberto, tem muito crente que ora, mas não ora com verdade de coração. Então a oração ela vai até aqui e depois ela cai como um foguete mal programado. Mas amado, se você orar nessa noite, a oração vai chegar em nome de Jesus. Quantos querem nessa noite que a sua oração chegue, querido? Dá um glória a Deus aí bem alto em nome de Jesus. Aleluia. Amados, dentro dessa sala do trono, quem aqui já ouviu falar daqueles anjos? Não é que eles ficam louvando o nome do Senhor? Querubins, serafins. Nós temos ali os anjos querubins. Esses anjos, eles adoram ao Senhor o tempo todo. O tempo todo eles dizem santo. O tempo todo eles glorificam. O tempo todo eles estão olhando para Deus, ajoelhados na posição de louvor a Deus e falando que Ele é santo, não tem outra coisa para falar. E amado, quando você ora, Deus, Ele ouve a tua oração e lá de cima Ele brada. E amado, quando Deus brada, acontece alguma coisa. Um dia Deus bradou, aleluia. E Ele colocou luz numa terra que era pura escuridão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Um dia Deus bradou e falou assim: estou cansado de ver o meu povo escravizado. Amados, rapidinho o povo saiu do Egito, aleluia. Amado, um dia Deus bradou e falou assim: vou colocar vocês numa terra da onde emana leite e mel. Sabe o que aconteceu? Aquele povo não ouviu, mas a descendência ouviu e foi parar numa terra aonde emana leite e mel. Olha o que eu estou dizendo para você nessa noite. Brada no nome do Senhor, brada no nome do Senhor nessa noite, porque a tua oração vai chegar, vai passar, Deus vai ouvir e vai cair sobre a tua vida o resultado da tua oração, aleluia! Oh glória! Sinto a presença de Deus hoje, queridos. Deus tem falado nesse lugar e tem tentado de todas as formas mostrar coisas novas sobre este povo.
E eu creio que Deus está mostrando coisas novas nesse lugar, nessa noite. Amém? Amados, o texto ainda diz assim, que Ele é santo. Ele é? Ele é? Aleluia. Meu irmão, quando o Senhor, Ele diz, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Sabe o que Ele está dizendo, amado? Que o poder de Deus é um poder supremo. É uma autoridade magnífica. É algo que nós não podemos, de certa forma, contemplar. Porque naquele lugar nós não podemos dimensionar como é, não podemos saber aonde está, mas nós sabemos que está lá. E quando então Ele diz assim, santo, aleluia. Quando Ele fala esta palavra, Ele não está se referindo apenas à santidade de Deus. Ele está se referindo, aprenda isso, a um processo chamado santidade e outro chamado santificação. Lembra que eu disse que o Pai é nosso. Quando Ele diz que o Pai é nosso, nós somos descendência do Pai. O Pai transmite ao Filho os seus genes. Não é isso? O Filho não é a cara do Pai, às vezes a cara da mãe, porque Ele transmite os genes dos seus filhos. Então, o que é que Deus transmitiu para os seus filhos? Santidade. Santidade. É por isso, amados, que no livro de Levítico há um texto, e o texto está aqui no capítulo 11, no versículo 44, diz assim: eu sou o Senhor seu Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Meu irmão, entende aí o que Deus está querendo dizer. Olha, eu sou o seu pai, eu sou o seu genitor, eu sou aquele que coordena a sua vida. Se você se santificar, você será santo. Aleluia. Volta comigo na sala do trono, lembra dos querubins. Quando você recebe o padrão de santidade de Deus, os anjos, eles olham para você e começam a olhar e dizer, santo, aleluia, santo, aleluia, santo, aleluia. E toda vez que você recebe uma palavra de santidade, você recebe uma bênção. Toda vez que o anjo olha para você, toda vez que Deus olha para você e diz assim, santo, você recebe a autoridade de Deus para vencer os problemas que se levantam contra a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Começa a se santificar agora em nome de Jesus, aleluia. Começa a buscar a presença do Espírito Santo. Sabe aquele pecadinho que está te atrapalhando, querido? Tira ele da tua mente. Sabe, querido, aquela situação que está atrapalhando a tua vida, tira ela da tua vida, porque hoje Deus quer olhar para você e dizer, santo, 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 em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Ele diz, santo é o teu, santo é o teu, aleluia. Qual é o nome de Deus, queridos? Qual o nome do Senhor? Falando com Moisés, o Senhor não lhe disse nada, disse apenas, diga que eu sou. Não há um nome para Deus. Há uma tradução que se fez há muito tempo, Iavé. E depois de Iavé virou Jeová. Mas isto não significa o nome de Deus. Eu quero colocar algo para você nessa noite. Quando Deus, Jesus Cristo, uma das colunas da Trindade, Ele diz assim, bendito seja, santificado seja o teu nome. Ele não está falando a respeito do nome, porque não há nome. Ele está falando a respeito das qualidades de Jesus. Ele está falando a respeito do caráter de Jesus. Aleluia. Então Deus, Ele está falando sobre um dos mais de 30 nomes atribuídos a Deus.
ou uma das mais de 30 qualidades atribuídas a Deus. Sabe o que significa santificar? Santificar, querido, significa consagrar, separar, trazer para você. Aleluia. Então, quando Deus fala santificado, Ele está dizendo para os discípulos: tragam para você os nomes, as qualidades e os caráteres de Deus. Aleluia. Eu quero dar um para você. O primeiro é Elohim. Aleluia. Começa a chamar esse Deus, porque quando você diz assim, santo é o teu nome, Elohim, você está dizendo, santo é o teu nome, Deus forte, poderoso, autoridade sobre a minha vida. Aleluia. Quando você diz Elohim, você está dizendo que Ele é mais forte do que os teus problemas. Aleluia. Tem um outro nome, querido, aqui que eu separei para você, que é Jeová Jireh. Quem sabe o que significa Jeová Jireh? Deus proverá. Aleluia. Começa a santificar o teu nome, querido, porque quando você diz Jeová Jireh, é santificado e trazido para mim, você está dizendo, Pai nosso, meu Pai, você é aquele que providencia todas as coisas sobre a minha vida. Aleluia. Tem mais um nome para você, aleluia, que é Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que salva e aquele que liberta. Oh, glória a Deus. Quantos nomes você precisa, querido? Quantos nomes você precisa nessa noite? Para dizer assim, Senhor, Tu és santo nessa noite. Oh, Senhor, eu Te compreendo, Deus. Quantos nomes você precisa nessa noite, amado? Para poder compreender que mais do que isso, Ele é um Deus chamado Shalom, Deus de paz, Deus que termina com a contenda na tua casa, com a dificuldade que você está sobrevivendo, com os problemas que você tem enfrentado na tua vida. Aleluia! Ele é este Deus que nós estamos falando nessa noite, amado. Oh, querido, quantos nomes Deus tem que apresentar para você nessa noite, para que você compreenda que Ele é santo, que Ele tem qualidades e que Deus, Ele quer mudar o rumo da tua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Palavra de Deus, queridos, ela continua dizendo assim: assim na terra como aleluia. Eu estou pregando aqui, queridos, e eu tenho certeza que eu não prego para as paredes. Eu tenho certeza que eu prego para um povo que crê na autoridade do Senhor. Amém. Sabe o que Deus está dizendo? Que assim como Ele é glorificado na terra, aleluia, assim como Ele é glorificado neste lugar, Ele também é glorificado no céu. Aleluia. Mas assim como Ele faz milagres e maravilhas no céu, Ele faz milagres e maravilhas neste lugar. E eu profetizo na tua vida nessa noite, que os milagres e as maravilhas que você ouve falar, que acontecem, que você vê na Bíblia, que você vê nos outros lugares, elas vão acontecer na tua vida. Aleluia. Assim na terra como no céu. Aleluia. Assim no céu como na terra, Ele está lá e Ele está aqui, aleluia, para fazer da tua vida uma vida nova, para transformar, queridos, os teus passos, para modificar o seu entendimento e para colocar na tua vida a autoridade do céu na terra. Oh, glória! Isso significa que você expulsa demônio, isso significa que você espanta da tua vida todo o poder espiritual que possa estar te atrapalhando nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, amado? Aleluia. Amados, isso é profético, porque o que Deus está dizendo nessa noite é que assim como Ele tem glorificado seres celestiais que vivem há bilhões de anos pela eternidade com Ele, Ele também vai glorificar a sua vida. Aleluia. Meu irmão, você não veio aqui à toa nessa noite.
Você veio aqui porque o Senhor, Ele precisa colocar no seu coração esse entendimento. Oh, aleluia. Chega de dificuldade, chega de sofrimento, chega de problema na tua vida. E é por isso que Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amados, esse texto, se nós formos estudar ele bem profundamente, ele não fala pão, ele fala maná. Que o maná do Senhor recaia sobre ti todos os dias. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa noite. Se você que está desempregado, você que está com problema, você que está com dificuldade na tua vida financeira, este pão nosso, aleluia, esta providência do Senhor, ela vai cair sobre a tua vida em nome de Jesus. Ela vai estar sobre você em nome de Jesus, querido. Este pão nosso, queridos, também se refere ao pão vivo que desceu dos céus. E Ele está dizendo nessa noite que Ele não vai estar só ontem ou só depois de amanhã. Ele vai estar todos os dias com você, te protegendo, te alimentando, tratando a sua vida, tratando a tua alma, alimentando a tua casa. Quantos creem nisso? Se você crê, querido, dê uma salva de palmas para Jesus. Recandaramassô, rebalachecandar. Oh, aleluia, aleluia. Queria pedir para você ficar de pé, amado, em nome de Jesus. Porque agora tem uma chave espiritual contida nesta oração do nosso Pai. Amém? Só que esta chave é uma chave que tem sido esquecida nas igrejas. E é sobre esta chave que o Senhor quer falar com você nessa noite. Quantos querem receber o que foi prometido até aqui? Só que para você receber isso, querido, você tem que fazer aquilo que a palavra de Deus disse na oração modelo do Senhor. Ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Oh, aleluia. Quantos aqui entraram nesse lugar brigados com alguém? Quantos aqui entraram nesse lugar falando: eu não falo com fulano, eu não falo com cicrano, eu sou melhor do que ele? Quantos aqui entraram nessa noite, nessa condição? Quantos aqui entraram numa outra versão: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que também são os nossos devedores? Quantos aqui entraram, queridos, nessa condição? Pessoas que muitas vezes devem e não pagam. Pessoas que muitas vezes têm uma vida que parece cristã, mas não é. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Hoje é a noite que você precisa perdoar a ofensa de alguém, para que a glória de Deus recaia sobre a tua vida. Hoje é a noite que você precisa perdoar a dívida de alguém. Pode ser uma dívida de caráter, pode ser uma dívida financeira, pode ser uma outra dívida qualquer. Mas hoje você precisa perdoar esta dívida, para que tudo isso recaia sobre a tua vida. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Porque logo depois ele diz que nenhuma tentação vai recair sobre a tua vida. O que é tentação, amados? Tentação é fraqueza. Sabe o que é tentação, querido? Eu vou explicar rapidamente para você o que é tentação. Quando se construía uma espada ou uma lança, o ferreiro, ele construía aquela espada no fogo. Então ele esquentava e batia na lança. Batia na lança e batia. Depois ele pegava aquela lança, queridos, e colocava na água gelada. Depois de colocar na água gelada, ele levantava a lança e olhava. Os pontos escuros no aço eram as tentações. Tentação significa lugar propenso à quebra.
Se você perdoar nessa noite, Deus vai quebrar toda a tentação na sua vida. Se você perdoar nessa noite, Deus vai colocar sobre você uma autoridade. E ninguém vai quebrar você em nome de Jesus. A última palavra que nós encontramos no contexto da oração é amém. Amém significa eu concordo. Amém significa eu estou de pleno acordo com aquilo que o Senhor pregou. Quantos podem dizer amém nessa noite? Se você disser amém nessa noite, o texto diz: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Então, se o reino é do Pai, também é seu. Se Ele está dizendo nesta noite que dele é o poder, eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que sobre a tua vida há poder nesta noite. Poder para vencer a doença, poder para vencer a dificuldade, poder para vencer o problema que está afligindo a tua vida. Nesta noite você tem este poder, aleluia, oh glória. A palavra de Deus também diz que dele é o reino, oh Espírito Santo. Então, amado, se você é filho dele, eu quero dizer que nessa noite você também tem autoridade sobre os anjos. Você tem autoridade espiritual para dizer: ei, anjos, desçam aqui nessa noite, porque eu preciso da tua ajuda para vencer uma dificuldade. Qual é a tua dificuldade nessa noite? Deus vai te abençoar. Deus vai trabalhar na tua vida. E logo depois ele diz: e tua é a glória. Eu vou começar a orar, mas antes de eu começar a orar, quero fazer como os anjos, que ficavam naquele lugar e diziam apenas santo. Quero fazer esse convite a você agora. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Abaixa um pouco essa luz aqui em nome de Jesus. Comece a dizer santo. Não pare de repetir, querido. Diga santo. Cadê o pessoal da intercessão? Santo, santo. Sobrenatural de Deus vai acontecer neste lugar. Diga santo, santo, santo. Abra a tua boca, crente, porque hoje a tua oração, ela vai passar pelo primeiro e pelo segundo céu, vai chegar até as narinas do Senhor, como cheiro bom, agradável e suave. Oh glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Louvamos o teu nome, Deus. Sentimos a tua presença neste lugar. Santo, 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 santo. Diga comigo, querido. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, recandarama soendere machérias. E eis que os anjos que estavam ali naquele lugar diziam: Kadosh, Kadosh, Yesh Baruhu e Adonai. Santo é o Senhor, Deus, santo é o Senhor, Senhor dos senhores. Kadosh, 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 Yesh Baruhu e Adonai. Kadosh, Kadosh, Yesh Baruhu, Adonai. Santo, santo,
Só os que estão sentindo a presença de Deus neste lugar. Só os que estão sentindo a presença do Senhor neste lugar. Oh, querido, se você quiser, ajoelhe-se. Se você quiser, querido. Oh, aleluia, saia do seu lugar. Ore com alguém. Mas eu quero que